Então, tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Conforme o horário que vocês forem ver esse vídeo. Hoje eu escolhi o tema narcisismo pelo seguinte: é um tema assim que tá muito em alta no momento e algumas pessoas me pediram para falar a respeito. Então, por isso que hoje eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele como o próprio nome já diz, é um transtorno de personalidade, né? Classificado dessa forma pelo Manual de Doenças Internacionais, né? O DSM-5. E por que ele é um transtorno de personalidade? Porque o transtorno de personalidade ele é estrutural. O que isso quer dizer? Conforme a criança ela vai desenvolvendo a personalidade dela, o transtorno ele vai se desenvolvendo junto. Então, é muito difícil existir uma reversão nesse quadro. Então, precisa existir muita boa vontade da pessoa, né? Mas assim, normalmente a pessoa que tem o transtorno ela não procura ajuda, não procura porque se for para ela optar entre manter a doença, ela prefere se manter no comodismo pelo seguinte, porque para ela enfrentar a si mesma, a terapia se tornaria muito insuportável, né, para a pessoa. Então, é muito difícil alguém que procure terapia, mas enfim, não podemos também limitar o desejo das pessoas, né? Mas é raríssimo acontecer. Até eu peguei esse trecho de Freud, onde ele diz o seguinte, né, lá nas Obras Completas, no volume 12, na página 52. Um egoísmo forte constitui uma proteção contra o adoecer, mas, no último recurso, devemos começar a amar a fim de não adoecermos. Estamos destinados a cair doentes se, em consequência da frustração, formos incapazes de amar. É exatamente isso que eu estou falando. Então, o narcisista, infelizmente, ele é incapaz de amar, assim como o psicopata. Ele simula muito bem o amor, mas ele faz isso com o objetivo de aprisionar a vítima, né? Ele é um predador, na verdade, né? E a pessoa apenas se torna objeto, não do desejo dele, mas ela vira um alvo onde ela vai fornecer o suplemento necessário para o ego do narcisista. E quando Freud fala do amor aqui, é justamente isso. Que o narcisista ele tem essa incapacidade de amar, só que justamente por isso que ele é uma pessoa doente, porque ele não tem o amor, ele é fundamental para a nossa vida, né? Para viver, o amor é tudo na nossa vida, né? Para que nós possamos viver em comunhão com a nossa família, consigo mesmo. Eu preciso me amar, eu preciso desenvolver o meu amor próprio, enfim, eu preciso desenvolver a minha autoestima, a minha autoconfiança, enfim. E na verdade, o narcisista, se você for estudar a fundo a personalidade do narcisista, ele tem um problema gravíssimo na autoestima. Então, desde pequeno, ele provavelmente deve ter sofrido muita rejeição. Então, ele sofreu muito nesse sentido. Então, quando ele cresce, né, na idade adulta,
ele se desencadeia, né, se forma essa personalidade que vai buscar essa compensação. Então, ele não tem essa virtude, vamos dizer assim, de ter empatia pelo próximo. Né? Uma das características assim fundamentais para reconhecimento do narcisista é a falta de empatia e a incapacidade de amar. Então eles têm assim discursos muito repetitivos, mas eles são muito sedutores e eles sempre têm uma resposta, né? Eles nunca perdem numa argumentação, porque conseguir o suplemento para satisfação do seu ego é o objetivo da vida dele. Então ele é um grande observador, ele estuda você. Se você vira o alvo de um narcisista, ele vai ler os livros que você gosta, ele vai sempre ter assunto para conversar com você, você vai gostar muito de conversar com ele. Só que você vai percebendo que quando você se apega a ele é como se perdesse o encanto para ele. Então ele vai perdendo o interesse. Conforme você vai desenvolvendo um interesse e posteriormente, né, inevitavelmente, infelizmente, uma dependência emocional do narcisista, ele começa o processo de rejeição. E ele começa a te castigar, te dando o silêncio, e vai se tornando um jogo insuportável para a vítima. Então é muito importante nós ficarmos muito atentos, porque muitas pessoas estão caindo nessa cilada e nós precisamos alertá-las. Às vezes a pessoa acaba casando com um narcisista, tem uma mãe narcisista, tem um namorado narcisista, tem um irmão narcisista. E ela se sente naquela obrigação moral de suportar aquela pessoa, de amar aquela pessoa, de perdoar aquela pessoa repetidas vezes. E ela vai se destruindo, não a pessoa, né? Aí nesse caso, a culpa é do narcisista, né? O narcisista, ele vai destruindo a pessoa. A vítima, ela não se dá conta e ela vai assumindo o fardo da culpa. Lembra que eu falei da culpa sobre o aparelho psíquico? Então, ela vai assumindo, a vítima vai assumindo uma culpa que não é dela. E o narcisista, ele vai conduzindo ele vai conduzindo todo o relacionamento e a vítima vai se deixando levar. Ela perde totalmente o controle. Primeiro ela já deixa o controle do relacionamento nas mãos do narcisista, porque ela já não consegue questionar nada, né? Ela pensa que ela está respeitando a opinião do narcisista, mas na verdade ela está se submetendo até chegar ao ponto de que o narcisista está controlando a vida dela. Então a vítima se sente muito julgada pelo narcisista. Ela se sente inferiorizada, enfim, a autoestima da vítima vai sendo detonada também. Enfim. Achei bem interessante, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas mantendo ali a questão do narcisismo. Tá aí uma questão que eu não vi nos outros vídeos que eu andei pesquisando, com relação aos pais narcisistas. Até para uma questão de prevenção. É muito comum nós observarmos pais narcisistas. E a gente pensa assim, eles estão dando o melhor para os filhos. Então aqui está dizendo o seguinte,
né? Eu achei bem atual. Então, imagine, o Freud, ele escreveu essa obra, né? Essa obra 12, no ano de 1912, 1914. E ele diz o seguinte: se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os filhos, temos de reconhecer que ela é uma revivência e reprodução do seu próprio narcisismo, que de há muito abandonaram. Assim, eles se acham sob compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho, o que uma observação sóbria não permitiria, ou seja, inconsciente, e de ocultar e esquecer todas as deficiências dele. Então, o que os pais estão fazendo agora ultimamente? Está acontecendo com muita frequência agora, no nosso século XXI. Os pais, como eles foram muito frustrados na sua infância, eles agora querem projetar todo o narcisismo deles nos filhos, querendo compensar isso de alguma forma. Ou seja, eles vão colocando esse fardo nas costas desses filhos. Ou seja, eu vou te dar tudo, eu vou te dar todos os brinquedos que você quiser, você vai estudar nas melhores escolas, você vai fazer os melhores cursos, mas você precisa ser perfeito. Então as crianças, elas estão carregando um fardo muito pesado, isso é muito preocupante, e elas provavelmente elas serão grandes, elas vão desenvolver muitas neuroses, né? Principalmente neuroses obsessivas compulsivas, que é a busca da perfeição. Então, essas crianças, elas precisam daí depois fazer terapias, e daí os pais, eles se recusam a assumir a parcela de culpa deles. Então, é bem complicado isso. Vamos ver o que tem aqui. Então, aqui tem uma continuação, ó. A doença, a morte, a renúncia ao prazer, restrições à sua vontade própria não a atingirão. As leis da natureza e da sociedade serão abrogadas em seu favor. Ela será mais uma vez realmente o centro e o âmago da criação, Sua Majestade o bebê. Como outrora nós mesmos nos imaginávamos, a criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram. O menino se tornará um grande homem e um herói em lugar do pai, e a menina se casará com um príncipe como compensação para sua mãe. No ponto mais sensível do sistema narcisista, a imortalidade do ego, tão oprimida pela realidade, a segurança é alcançada pelo meio do refúgio na criança. O amor dos pais, tão comovedor e no fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido, o qual, transformado em amor objetal, inevocamente revela sua natureza anterior. Então, vamos refletir. Será que eu não estou fazendo isso? Eu como pai, eu como mãe? Será que eu não estou lançando os meus traços narcisistas nos meus filhos? Eu falo isso para mim também, eu sou mãe. Eu fiquei refletindo sobre isso. Até a minha filha mais velha disse: mãe, eu acho que todos nós somos um pouco narcisistas. Até por uma questão de sobrevivência emocional. O problema é quando isso sai fora de controle. Então nós precisamos, como eu falei num vídeo anterior aí, nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós precisamos analisar, será que
o meu comportamento não está sendo prejudicial a mim e a outras pessoas? Então, uma condição, ou melhor, talvez a mais importante, a condição mais importante para você iniciar o teu processo terapêutico é a tua honestidade. Principalmente a tua auto-honestidade, vamos dizer assim. Você precisa ser honesto consigo mesmo e ser honesto com o teu terapeuta e ser honesto com todos, com Deus, né? No teu exame de consciência, né? Acredito que quando você, lá no final do dia, você reflete: puxa, será que eu acertei tudo hoje? Será que de repente eu não fiz algo errado? Será que eu não prejudiquei alguém? Porque as culpas também, quando a gente começa a armazenar muita culpa, eu começo a colecionar também traumas. Eu começo a me fazer mal. Então é interessante para a tua saúde mental você também trabalhar a questão da moralidade. Será que eu estou sendo ético? Será que eu estou sendo uma boa pessoa? Eu vou te falar uma coisa. A melhor coisa para você ter a saúde mental é você procurar ser uma boa pessoa, sabe? O narcisista, infelizmente, ele tem essa dificuldade. Ele não faz essa entronização. Ele não tem esse sentimento, essa vontade, esse desejo de ser uma pessoa melhor, de se colocar no lugar do outro. Mas se você que tá me vendo agora, você sente que você tem traços narcisistas e você sente o desejo de melhorar, mesmo que seja difícil para você, mesmo que seja um fardo muito pesado você fazer essa autoanálise, comece hoje. Comece a se auto-enfrentar, porque todo mundo sai ganhando. Hoje em dia existe uma epidemia de narcisistas. Tem muito narcisista por aí. Tem pais narcisistas destruindo a vida dos filhos. Filhos que acabam não tendo outra escolha senão abandonar os pais. E daí são julgados pela sociedade, são julgados pelos parentes. Ah, porque você abandonou os seus pais. Só que é uma questão de sobrevivência emocional. Ou eram eles, ou era eu. Então é muito importante a gente conversar sobre isso, tá bom? Eu gostaria muito de falar mais, né? Tem muita coisa para falar sobre o transtorno de personalidade narcisista, mas o tempo é curto, então espero que vocês gostem. Se vocês quiserem conversar mais a respeito, deixa aí nos comentários se vocês querem a parte 2, a gente faz a parte 2, e daí foquem porque tem tanta coisa para falar sobre o narcisismo, então foquem num item, agora eu esqueci a palavra, mas em uma ramificação, em um tema, um subtema dentro do narcisismo. Eu acredito assim que quanto mais a gente conversar sobre isso, mais pessoas poderão se ajudar. De repente, quem sabe aí, né? Os narcisistas, eles começam a se dar conta de que tá todo mundo falando sobre isso e eles vão ter que mudar de alguma forma. A ciência, ela não tem capacidade de ter todas as respostas, mas existe uma força superior a nós que tem todas as respostas e nós podemos recorrer a ela, por que não? Né? Então, não é porque o psicólogo, às vezes, ele tem a ciência, ele tem a experiência profissional, por que não? Nós não podemos também recorrer àquilo que está acima de nós, não é mesmo? Então está aí o meu recado, fiquem com Deus, gente, deixa aí nos comentários, compartilhe esse vídeo se você achar importante, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço.